Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão. Este é o meu canal pastoral e pessoal e eu quero aqui compartilhar alguns temas que são caros para mim, mas hoje eu quero falar de escatologia, que é aquele que eu mais gosto mesmo de falar, de compartilhar, de estudar, de ouvir quem pensa diferente, de aprofundar o que eu creio baseado na palavra do Senhor. Alguns domingos atrás, eu preguei uma palavra aqui na igreja de um estudo que me fez muito bem, que eu não sou um especialista na cultura aí do povo judeu, eu não sou hebraísta, nada disso, mas eu vi algumas coisas que você pode achar na internet também sobre a cultura do casamento que acontece em Israel entre o noivo judeu e a noiva judia, que a gente não pode esquecer que Jesus, ele é um noivo judeu que vai casar com a sua noiva, a qual ele comprou por alto preço. Tem muitas simbologias no casamento judeu com aquilo que acontece na escatologia. Eu diria para você que a cultura do casamento da época que Jesus faz referência, porque a Bíblia chama Jesus o noivo e a noiva o tempo todo. Tem ele sim, vem para a sua igreja, mas é noivo e noiva. A Bíblia fala em bodas do cordeiro. Então ele está falando de um casamento. Aliás, a história da humanidade começou com um casamento, quando Deus casou Adão e Eva. O primeiro milagre do Senhor Jesus foi ali nas bodas de Caná da Galileia. O último casamento da história da humanidade será as bodas de Cristo com a sua noiva. Então veja que há algo de secreto, mas algo de claro exposto pelo Senhor para quem tem ouvidos para ouvir, ouvir. Quem quer olhar e estudar, estudar. Então, o casamento judeu ele tem algumas coisas importantes, interessantes, porque ele começa com o Shidduchim. Me perdoe algum judeu aí, purista, se eu errar a pronúncia, se eu errar o conceito, mas eu creio que o que eu vou falar, eu não estou errando de todo. Então, veja, ele está falando aqui de um termo de compromisso mútuo. O compromisso ele era estabelecido pelos pais ou pelo pai do noivo, o pai da noiva, e ali se acertava então que a noiva, ela era do noivo, ela era daquele que iria casar com ela. Então era acerto feito pelo pai do noivo, pela família do noivo. E aí então, da mesma maneira, por figura, foi o que aconteceu com Isaac, quando Abraão mandou o seu servo ali buscar uma noiva para seu filho. E então o casamento acontece, ou começa com o compromisso, começa então com buscar ali a noiva, e a noiva pode ou não vir para encontrar com o seu noivo. Ela pode dizer, não vou, mas ali Labão ele perguntou para Rebeca e a Rebeca consentiu. Isso está lá em Gênesis 24, 57 a 59. Então Eliezer, o servo de Abraão, foi lá. E aí a figura que eu achei interessante, que eles colocam, alguns estudiosos colocam aqui, é que esta figura é a figura do Espírito Santo. Então ele vem para convencer-nos que nós precisamos sair de onde estamos para ir, então, ao encontro do noivo. Então, seguindo o processo, ele vai levar para uma outra etapa, em que é o eruzim, que é o noivado. Então, o noivado, aí já há um encontro pessoal entre o noivo e a noiva. Eles celebram com uma taça de vinho. Então a taça de vinho ela é tomada numa ceia e então o noivo dá alguma coisa preciosa para a noiva e ali então quando eles tomam esse cálice eles celebram aqui os votos da aliança. Então neste momento eles estão casados, eles estão num compromisso de casamento, há um contrato assinado entre o noivo e a noiva, mas ainda assim eles não têm sexo, eles não consumam o casamento. O que acontece é que a partir daqui o noivo então ele vai para a casa do pai preparar a suíte nupcial. Ele vai preparar um lugar para levar a sua noiva. Então, a noiva já sabe que o noivo vai voltar mais ou menos um ano depois disso, um pouco antes. Então, ela está com tudo pronto esperando o noivo. O terceiro passo aqui marcante da figura do casamento é que então o noivo ele vem para buscar a sua noiva, e quando ele busca a sua noiva ele vai erguer a noiva e ele vai carregar a sua noiva, raptar a sua noiva e levá-la para a suíte nupcial que ele preparou, e ali sim eles vão consumar o casamento. Você consegue perceber essa figura? Quando Jesus ele está tomando ceia com os seus discípulos, ele fala, vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, virei e voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. É exatamente a figura do casamento judeu. O noivo não sabe
Quando ele vai voltar, só o pai sabe, ele não sabe nem o dia nem a hora, só o pai. Por quê? Porque um noivo apressado para conhecer a sua noiva vai fazer ali um aposento que vai cair, ele não vai estar muito preocupado de fazer uma coisa muito bem segura e estável, uma obra decente. Então o pai fiscaliza a obra e quando o pai percebe que está pronta realmente, aí sim vá buscar a sua noiva. E ele vai arrebatar a sua noiva, vai raptar a sua noiva para consumar o casamento. Que figura impressionante! Então, a noiva está pronta, esperando, mas não sabe quando é que o noivo vem, mas sabe que ele vem porque há um acordo entre eles. Se o noivo não viesse, ou se a noiva tivesse um caso com alguém, o contrato era quebrado. Foi isso que aconteceu com José e Maria. Quando Maria apareceu grávida, eles já estavam casados. E o José, então, se ele fosse denunciar Maria por aparecer grávida, seria um problema, ela poderia ser apedrejada, haveria toda uma questão dramática para ser resolvida, então ele estava decidido a ir embora discretamente e deixar aquela situação ser resolvida de outra forma, mas então o anjo do Senhor aparece e fala, fica tranquilo, José, receba Maria como a sua esposa, porque o que vem agora é o santo do Senhor, é Jesus, o Cristo, o ungido, ele vem, o Messias. Que tremendo! Então, era seríssima essa situação. Agora, quando então o noivo vem buscar a noiva para celebrar a festa na casa do pai? A cultura mostra que a festa de casamento durava 7 dias. 7 dias de festa, 7 dias de celebração na casa do pai, as bodas do cordeiro. Então, Jesus subiu ao céu, ele vem, ele vai arrebatar a sua noiva e vai levar a noiva para a casa do pai para celebrar então agora finalmente a consumação do casamento, a celebração da intimidade do casal, uma festa com convidados, a Bíblia fala dos convidados sendo ali buscados pelos anjos por figura, os servos do Senhor buscando, trazendo aqueles que virão para a sua festa que ele está dando do casamento do seu filho. A festa dura 7 dias. Uma semana. Que curiosa medida de tempo, você não acha? Você já me ouviu falar aqui no canal, eu postei sobre as 70 semanas de Daniel. E as 70 semanas de Daniel são uma profecia não para a igreja, são uma profecia para Israel, porque é para o povo de Daniel, é para a santa cidade de Jerusalém. E ele dividiu a profecia em 62, 7 e 70 semanas. As 69 já se cumpriram, falta uma. Já falei aqui que há momentos, lugares na Bíblia que apontam para a última semana como uma grande tribulação, dividida em 2 etapas de 3 anos e meio, 2 etapas de 42 meses, dois tempos, tempo e metade de um tempo, 7 anos, uma semana, exatamente a que falta. Porque até agora nós não temos notícia de que esta semana tenha se cumprido com tanta clareza, porque as primeiras 69, a Bíblia dá a data de início e a data de término. As 69 se cumpriram quando Jesus entrou a sua entrada triunfal em Jerusalém, e depois disso foi morto, ungido, exatamente como a profecia diz. E fica faltando esta 70ª semana. Quando ela se cumpre, então? No fim dos tempos. E o que então ela revela? Que enquanto aqui o mundo estiver sofrendo o juízo do Senhor, depois a ira do Senhor, é o tempo da angústia de Jacó para que se arrependam, no céu o noivo está com a sua noiva. 7 dias, 7 anos, uma semana, a festa de casamento judeu aponta para a festa das bodas do Cordeiro. É impressionante isso. Porque a 70ª semana vai se cumprir aqui na Terra. Nós não estaremos aqui, porque estaremos fora daqui, cumprindo as bodas do Cordeiro no céu, com o Senhor, o nosso noivo. Eu sei que é uma história tão linda, tem muitos outros detalhes aqui importantes. Tem um deles, é que é muita coisa para falar, eu não quis ficar lendo, eu gosto de falar mais do que lendo, mas os noivos lá, judeus, eles fazem uma inscrição na aliança, né? Como aqui na cultura a gente põe a data, a gente põe o nome, né? Eu pus o nome da Fulvia, ela põe meu nome, a data do nosso casamento e tudo mais. Lá eles têm uma cultura de escrever algo que é assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa é a frase linda e romântica do casamento. E essa frase nós encontramos no livro de Cantares de Salomão 3 vezes. E, na verdade, no idioma deles, é formado um acróstico, E-L-U-L, Elul. E é muito interessante, então, porque na cultura judaica,
há muitos casamentos que acontecem no mês de Elul. É um mês, aqui a gente tem lá maio, o mês das noivas, não é isso? Por algum motivo ficou na cultura. Lá Elul é o mês dos casamentos. E é interessante porque Elul ele é o último mês do ano. O que acontece em seguida são as festas. Então a primeira festa que acontece é a festa de trombetas. A festa de trombetas que aponta para o casamento do Messias. Então, o mês de Elul, ele aponta que, eventualmente, como eu sempre falo aqui na igreja, neste mês em que tem a festa de trombetas, que é a primeira, voltar. São 7 festas, já falei aqui, é um vídeo que está aí completo, você pode procurar. São 7 as festas da Menorá, as festas do Senhor celebradas por Israel. A igreja não tem que celebrar essas festas, mas essas festas apontam para intervenções do Senhor que afetam a vida da igreja. Jesus morreu na Páscoa, Jesus foi sepultado nos pães ázimos, Jesus ressuscitou na festa de primícias. Então, tudo isso é cultura do povo de Israel, do Senhor. Mas para nós reflete a igreja sendo estabelecida, salvação pela graça por meio da fé, agora que Jesus, o Messias, morreu, sepultado e ressuscitou. E depois disso, então, a quarta festa é a festa de Pentecostes, que antes era a festa da lei, mas Jesus agora ressignifica a festa porque ele derramou o Espírito Santo para a igreja vir a existir exatamente no dia de Pentecostes. Então, essas 4 primeiras festas da agenda do Senhor já se foram cumpridas pelo Senhor Jesus, e as 4 impactam a igreja, estabelecem a igreja, fundamentos da igreja sem invalidar na cultura de Israel. E o que falta agora? A próxima festa, a quinta festa, a festa de trombetas. E a festa de trombetas aponta exatamente para o toque do shofar. O toque do shofar reunindo o povo. Exatamente o que Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses, que ao toque da trombeta. Não é trombeta, é o toque do shofar. Então ali, ao toque da última, ao ressoar da última trombeta. Na festa de trombetas tem 100 toques de trombeta. O último toque é o que encerra a chamada, a convocação para a festa. E Paulo fala do toque da última trombeta. Mais do que isso, a festa de trombetas é a festa que ninguém sabe o dia nem a hora. Por quê? Porque no casamento a noiva não sabia o dia nem a hora. A festa de trombetas, ninguém sabe o dia nem a hora, porque ela pode acontecer ao longo de 2 dias, porque tem que aparecer a lua nova para que então 2 testemunhas confirmem que é o tempo, comece a festa. A próxima festa, então, é a festa que aponta para o arrebatamento. O arrebatamento da noiva, para subir e casar com o noivo, ser levantada pelo noivo. Acaba o mês de Elul, começa Tishrei, que começam as festas de outono, começa o tempo das festas que trazem juízo também. O que a gente faz com isso? Eu compartilho com você que eu acho que realmente, depois que eu vi, e eu quero me aprofundar muito mais na cultura para entender melhor toda essa figura do casamento judeu tão lindo, tão lindo. O noivo se batiza antes da noiva. Jesus foi batizado por João Batista. Ele falou, olha, eu tenho que cumprir todas as coisas. Depois a noiva é batizada, os 2 batizados. O batismo é separado, não é no mesmo tempo, não é no mesmo lugar. Tem tanta simbologia que aponta para a realidade do nosso processo de conversão, que nós somos comprados por preço, e aí nós temos agora o batismo, e nós temos agora a aceitação, nós temos o comprometimento. Então, nesse tempo aqui, a noiva tinha que se santificar para o noivo, nesse tempo nós temos que nos santificar para o noivo, que está separado no céu, santo que ele é, para nos encontrar. É muita coisa. E todas elas numa figura de uma semana. Uma semana que dentro da profecia de Daniel, 7 anos. Eu acho que é uma boa avaliação para você pensar. Que Deus te abençoe, estejamos prontos para encontrar com Ele, qualquer que seja o tempo dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém. Se você concorda comigo e quer mandar para alguém, manda. Se você discorda de alguém, pode mandar. Mas eu quero pedir que você, se puder, assine o canal, curta o vídeo, compartilhe. Isso me ajuda a ter mais movimento aqui, ter mais gente que eu posso tocar com aquilo que a palavra de Deus traz como revelação. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.